Frequentemente, quando eu vou atender pessoas mais velhas no consultório, tem duas cenas que me chamam bastante atenção. A primeira delas é quando o idoso entra em cadeira de roda, mas não porque ele precisa da cadeira de rodas, simplesmente porque ele acha mais cômodo entrar de cadeira de rodas. A outra condição é quando ele entra com muita dificuldade de andar, muitas vezes sendo suportado ou ajudado por um familiar e até mesmo com o uso de bengalas. Então, será que você conhece alguma pessoa que tem fraqueza nas pernas e por isso não consegue mais andar de forma forte, de forma estável? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Bora pro vídeo. Fala, Hiro, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo aqui neste canal, onde eu falo sobre saúde, sobre longevidade, sobre uma forma mais desacelerada de viver. Eu me chamo Hiroki Shinkai, sou médico, professor mestre há 17 anos do curso de medicina e no vídeo de hoje eu quero te falar sobre um tema que me veio à cabeça por conta das experiências que eu vivo em consultório. Idoso com fraqueza nas pernas. O que fazer? O que eu devo fazer quando aquela pessoa já começa a ter fraqueza, não consegue mais andar de forma independente, de forma autônoma? Vamos entrar nesse assunto hoje? Então, antes de mais nada, eu quero te dizer que fraqueza nas pernas é sim uma queixa bastante frequente entre pessoas mais velhas e que pode impactar, infelizmente, diretamente na qualidade de vida, aumentando o risco de quedas e a dependência funcional. É uma situação onde aquela pessoa que normalmente frequentava, por exemplo, ambientes coletivos, como igreja, como grupos de pessoas mais velhas, grupos de caminhadas, deixam de frequentar esses ambientes e como consequência começa a ter um declínio, não só físico, mas também cognitivo. Essa abordagem ela deve ser abrangente, identificando as causas que estão associadas a essa fraqueza e implementando estratégias de intervenção de forma eficaz. E, por isso, de forma bastante objetiva, eu vou te explicar no vídeo de hoje quais são as causas dessa fraqueza, o que fazer com o idoso que tem a fraqueza, como é que você vai prevenir futuramente uma fraqueza na pessoa mais velha, e eu vou encerrar com um tópico que merece muita atenção, que é um cuidado específico que você deve ter para não negligenciar algumas situações de fraqueza na pessoa mais velha. Então, primeiro ponto, vamos identificar uma possível causa. Então, da onde vem essa fraqueza que muitas vezes se manifesta em pessoas mais velhas? Eu vou te dizer que uma das principais situações são as condições músculo-esqueléticas, ou seja, osteoartrite, que são os problemas principalmente de articulações e mais comumente ali em joelho, quadril, sarcopenia, que é uma perda extrema de massa muscular. Eu sempre recomendo que você assista um vídeo que eu fiz muito completo sobre sarcopenia. Eu vou deixar aqui no card para você poder assistir mais tarde. Alterações da coluna, como por exemplo, hérnia de disco. A hérnia ela não só pode causar o sintoma de dor, mas também pode causar sintoma de fraqueza. Outra causa importante de fraqueza no idoso são as neurológicas, desde as neuropatias periféricas, causadas por diabetes, por exemplo, deficiências de algumas vitaminas, até o AVC e a doença de Parkinson, que está relacionada a tremores. Causas metabólicas, que seriam deficiência de vitamina D, B12, anemia, hipotireoidismo. Doenças cardiovasculares, como condições que levam ao que a gente chama de claudicação intermitente, ou seja, a pessoa anda e para, por inúmeras situações, seja não só por fraqueza, mas também por dor. Insuficiência cardíaca também pode dar uma sensação subjetiva de fraqueza. E existem outros fatores, que são a desidratação, o uso de medicamentos, alguns sedativos. E aqui vale a ressalva também de que sintomas, transtornos mentais também podem causar essa percepção subjetiva de fraqueza, mesmo que objetivamente a gente não consiga identificar uma perda de força naquela pessoa mais velha. Então, depressão, ansiedade, a própria somatização pode causar esse sintoma de fraqueza. Inclusive, somatização, que o pessoal conhece como PT, ele tem um código lá na CID-10 e na DSM-5. Então, se você acha que é um tema
interessante eu falar aqui nesse canal sobre somatização, coloca aí nos comentários. E quando a gente vai falar de investigação, ou seja, como é que eu vou descobrir essa possível causa, é óbvio que você deve procurar o seu médico, o seu profissional de confiança, porque, além, claro, da história clínica, existe a parte do exame físico, onde vai ser importante para detectar algumas possíveis causas de fraqueza. Então, o que é que a gente deve fazer, obviamente, depois de descobrir a causa, mas aqui eu vou te colocar em linhas gerais o que praticamente todo idoso com fraqueza deveria fazer, independente da causa subjacente. A primeira delas seria a fisioterapia. A fisioterapia ajuda demais no fortalecimento muscular e treino do equilíbrio. Recentemente, a gente teve uma experiência aqui não tão boa, onde meu sogro precisou ficar internado por 16 dias por uma condição bem rara que aconteceu, e nesse retorno ele desenvolveu uma fraqueza. Olha só que coisa interessante, né? Vivendo a vida real. E ele sempre falava, Hiroki, eu estou me sentindo fraco. Então, uma das primeiras coisas que eu apliquei aqui no cuidado com ele foi realizar a fisioterapia. Então, nesse caso, eu chamei um profissional muito bom, por sinal, que tem feito fisioterapia motora com ele, de modo que essa fraqueza já está quase encerrando, ou seja, ele mesmo já disse para mim, olha, já estou me sentindo bem mais forte. Então, ótimo, né? Significa que a nossa abordagem está funcionando. A outra coisa é a atividade física regular, caminhadas, principalmente de forma supervisionada, se aquela pessoa tem um risco maior de quedas. Hidroginástica é algo que pode funcionar bastante, principalmente porque não há um impacto significativo nas articulações. Alguns dias atrás, em atendimento, uma idosa falou assim, eu não gosto da hidroginástica porque tenho medo de afogar. Isso eu achei curioso porque, veja, muitas vezes a resistência vem de uma crença. Então, na hora que você explica que a possibilidade de um afogamento durante a hidroginástica é quase nula, e aí eu explico as razões para isso, a pessoa aceita fazer aquele tipo de terapia complementar. Treinamento de força, exercícios com pesos leves para aumentar principalmente a funcionalidade. Não basta ter força sem ter estabilidade, é uma coisa que eu sempre defendo, você tem que ter as duas coisas. Aumentar a ingestão de proteínas. Consuma carnes magras, ovos ou suplementos proteicos, como whey protein, claro, sempre com supervisão, isso é muito importante. Outras medidas que podem ser adotadas ou não, dependendo da causa dessa fraqueza, é o uso de vitamina D. Há uma recomendação geral em torno de 800 a 2.000 unidades dia. B12, a vitamina B12, suplementação que pode ser tanto oral ou injetável, depende dessa avaliação que você vai fazer. Magnésio, alguns contextos específicos para a saúde muscular. No caso de neuropatias diabéticas, devemos focar no controle rigoroso da glicemia e medicamentos, quando necessário, para dor do tipo neuropática, que ocasionalmente também leva à fraqueza. No caso da osteoartrite, o uso de analgésicos, anti-inflamatórios ou infiltrações, sempre, claro, orientado por um profissional de saúde. Na insuficiência vascular, ou seja, o conhecido problema de má circulação, postura, uso de meias. Recentemente eu adquiri aqui também massageadores para as panturrilhas, porque minha esposa também tem esse relato, não de fraqueza, mas de dor, depois de uma longa jornada de trabalho ao longo do dia. E ela tem demonstrado uma melhora significativa. Vou ver se eu coloco aqui no link da descrição o link desse local onde eu adquiri esses 2 massageadores para as panturrilhas. HMB, que é uma suplementação, o metilbutirato, ajuda na manutenção da massa muscular. Eu tenho explicado sobre isso em outros vídeos, você depois dá uma olhada nisso. Creatina, um suplemento que é bastante útil para melhorar a força muscular. Antes de falar da prevenção de complicações, se você chegou até aqui esse ponto desse vídeo, considere dar o like. É tão simples, é um botãozinho que tem um dedinho, clica lá, porque isso faz com que o YouTube pense da seguinte forma, bom, esse vídeo está sendo muito bom, vou encaminhar para pessoas que possuem interesses semelhantes. E se a função de hypar ainda estiver disponível, clica também, aproveita e me dá uma pontuação para que eu possa agora ranquear entre produtores de vídeo que também trazem conteúdos de valor para pessoas como você. Então, seguindo aqui o vídeo sobre prevenção de complicações, uso de dispositivos de apoio como andadores. Então, isso é muito importante. Eu sei que o idoso
oferece resistência por imaginar que aquilo dá um entendimento, significa que a condição de saúde dele está muito ruim, mas na verdade não é isso. Os dispositivos, eles facilitam a adaptação. Assim como o meu óculos, andadores, bengalas, fazem com que o risco de quedas diminua. A adaptação do ambiente domiciliar, removendo tapetes, melhorando a iluminação. Com esse boom de casa inteligente, de automações, você pode estar instalando formas da iluminação, ela só ser ativada quando haja algum movimento, ou seja, quando aquela pessoa mais velha está se levantando na madrugada. Isso pode facilitar, inclusive, a questão do sono, porque manter um quarto com luzes acesas a noite toda pode não ser bom para a qualidade do sono daquela pessoa. Tratar efetivamente a dor para evitar a limitação de movimentos. É óbvio, se a pessoa tem dor, ela não quer executar certos movimentos e isso acaba piorando a dor. O movimento, ela faz parte do controle da dor. Então, às vezes, você realmente tem que usar medicamentos. A avaliação regular, porque de nada adianta você iniciar uma abordagem e não retornar mais para o profissional. Eu tenho algumas situações que são assim, eu sei que às vezes a limitação financeira, mas é importante que você faça essa avaliação regular com o seu profissional. E para encerrar nosso vídeo de hoje, falar rapidamente sobre casos de emergência, porque certas situações não podem ser postergadas. Por exemplo, fraqueza súbita ou assimétrica. Ou seja, seu idoso estava bem, do nada começou a ficar, ou uma fraqueza que é só de um lado. Então isso pode ser um indicativo de AVC. É importante que você busque um serviço de pronto atendimento. Uma dor que é muito intensa e com perda de sensibilidade, ou seja, a pessoa começa a ficar com dormência ou com, aqui no Ceará nós chamamos de esquecimento, né? Não esquecimento de memória, mas o membro fica esquecido. Então isso também é um sinal que você deveria procurar um serviço de saúde. E o que a gente chama de sintomas de compressão medular. Por exemplo, incontinência, que seria a perda involuntária tanto de xixi quanto fezes, ou uma fraqueza progressiva, que pode estar justamente sendo uma consequência dessa compressão medular. Então, se você chegou até o final desse vídeo, significa que você gosta, então considere agora se inscrever nesse canal e aproveita, ativa o sininho, porque só assim o YouTube consegue te notificar quando novos vídeos estiverem sendo publicados. Estou evoluindo cada vez mais aqui neste canal. Antigamente eu publicava de forma irregular, há mais ou menos 2 meses, ou 3 se eu não me engano. Estou começando a produzir 2 vídeos por semana. Minha meta é alcançar 3 vídeos semanais. E para que isso seja possível, preciso muito da sua inscrição, porque essa é a métrica que faz com que eu produza mais conteúdos. Então, eu vou continuar nessa minha jornada de produção sobre saúde, sobre longevidade, sobre uma forma mais desacelerada de viver, porque afinal de contas, vida modo 1x é isso, uma vida com mais intenção e menos pressa. Um grande abraço, tchau!